Atenção, por motivos de força maior, o autor do vídeo havia dormido com o ar-condicionado ligado. No dia seguinte, ao gravar o áudio, algumas partes ficaram parecendo terem sido gravadas por uma pessoa que fumou um derby estragado. Contamos com a sua compreensão de que o autor é um preguiçoso do caralho que decidiu não regravar essas partes. Essa empresa aumentou em 12% o preço do Play 5. É impressionante, concorda? Morcegos vampiros quase não têm peso, mas derrubam animais com quase 10 vezes o tamanho deles. É impressionante mesmo como os morcegos vampiros funcionam nesse filme. Porque na vida real eles apenas fazem uma ferida em um animal grande e depois lambem o sangue que dali sai. Presumo então que seja alguma espécie nova que esse filme descobriu? E eu imagino, né, que um cientista renomado que passou tanto tempo analisando essas espécies deva saber que os humanos estão bem longe de serem suas presas favoritas. E diz ele que é um homem estudado. Eu imagino que uma muletada na cara deve doer, mas... o suficiente pra fazer você ficar no chão por mais de 1 minuto sem qualquer capacidade de se levantar? Eu acho meio estranha a forma como esses cortes acontecem nesse filme. De poucos e poucos minutos somos apresentados a contextos diferentes, o que não é nenhum problema, né? Desde que executados de forma digna. Mas em Morbius parece que essas cenas foram jogadas de qualquer maneira, como se o responsável por esses cortes não tivesse tempo de imaginar uma linha lógica de acontecimentos. No início do filme, somos apresentados a uma curtíssima cena de Michael se interagindo com os morcegos vampiros. Em seguida, somos levados ao passado, depois ao momento que Michael tá pra receber o prêmio Nobel, e em menos de 1 minuto corta pra outro dia do personagem atendendo no hospital. Você olha e se pergunta, tá, mas essas cenas estão realmente conversando entre si? Dá a entender que o autor quis desenvolver alguma coisa aqui, mas não teve tempo de provar isso. Não acredito que você insultou o rei da Suécia. O rei, a rainha, os leais súditos, a Escandinávia inteira e toda a comunidade científica. Ah, já não aceitava o prêmio desde o começo, mas teve que ir lá só pra discursar que não queria? Qual o sentido disso? Não era melhor já ter explicado antes por telefone? Ei, tô vendo que vocês querem me enaltecer por um trabalho revolucionário pra humanidade? Mas seria uma pena se eu tivesse que cumprir a cota do personagem que se faz difícil. Realmente não tem motivo nenhum pra você não ter aceito esse prêmio. O prêmio Nobel atrairia investidores pra sua pesquisa. Então... você realmente quer trabalhar, cara? Pela sua teoria, conseguindo combinar genes vampíricos com seu DNA, o seu corpo vai conseguir produzir esses mesmos anticoagulantes? Sim, se você ficar esticando demais o pescoço, você vira uma girafa. A pessoa que escreveu isso realmente estudou como funciona a evolução? Que a mutação genética não funciona de forma tão precisa assim? Você não pode simplesmente fundir os genes de 2 espécies diferentes e esperar que uma desenvolva características específicas da outra. Muito menos ainda que isso ocorra em um período tão curto de tempo. Uma evolução a esse nível demoraria milhares de anos, e não é a porra de um soro que vai acelerar esse processo em 1 bilhão%. É incrível como nesses experimentos eles nunca desenvolvem um câncer. E é estranho como Michael anda investigando os morcegos vampiros em busca de uma cura para sua condição de degeneração genética, em vez de analisar Nicholas, que de 20 anos pra cá não envelheceu nem um pouco. Talvez a cura esteja no creme que esse cara passa no rosto. Jesus, o drama desses caras é muito pobre. Alguém realmente se compadeceu com a história desses dois? Poderia ter sido uma história dignamente dramática, mas a falta de uma dedicação no desenvolvimento desses personagens deixou tudo a desejar. O único choro que esses dois me levam até a tristeza de que a cena deles se lamentando ainda não acabou. Até você morrer, irmão. Como os guerreiros espartanos, irmão. Vão dar a bunda um pro outro também. O clichê da experiência que deu errado. E é estranho que Michael tenha parado em cima de primeira, porque se formos seguir o padrão que acometeu o rato lá no começo, ele deveria ter morrido primeiro e depois ressuscitado esfregando as mãos no rosto desenfreadamente. É, realmente dá pra conversar do outro lado normalmente com uma pessoa que tá trancada numa sala com a de um vidro reforçado e sem qualquer abertura para passagem de ar. Considerando que Martina estava desacordada no chão por conta da pancada e que Michael estava possuído pelo desejo primitivo de beber sangue humano, o que o impediu de atacar o corpo dela? A força do amor ataca novamente? Ah, é sério isso? Já não bastava e logicamente essa mistura nada a ver dá a você atributos de outra espécie? Você ganha também um exponencial aumento de músculos? Ah, porque os morcegos são bombadões, né? Eu fico também curioso quanto ao fato desse soro realmente trazer alguma mudança na doença que ele carrega. Ele poderia ter ganhado esses poderes e ainda assim acordar toda manhã se queixando de dor nos ossos, mas ok, né? E considerando que estamos falando sobre ganhar atributos de outra espécie, o que impediu Michael de adquirir baixa visão, pernas mal desenvolvidas e aumento de pelos? É só aquilo que é esteticamente conveniente pra ele? Ah, escuta essa. Os corpos aí pelo chão estão quase todos sem sangue. Mas quem
diabos inventou de que morcego vampiro bebe todo o sangue de suas presas? Eles nem têm estrutura pra isso. Eles bebem cerca de 2 colheres de sopa. E considerando que eles bebem cerca de 60% do seu peso, me impressiona que Michael não ande por aí com uma barriga de chope prestes a explodir. E se realmente acreditarmos que ele bebe todo o sangue de suas presas, como diabos ele o faz assim tão rápido? Os morcegos demoram meia hora pra ingerir tudo aquilo. Aqui parece que é como beber um copo americano. E mais uma vez somos envolvidos numa trama com uma péssima qualidade de segurança, possibilitando que um personagem esquisito e todo encapuzado adentre a uma unidade de tratamento intensivo sem ser notado. Jesus, mas aquela pancada que ela sofreu no navio foi tão forte assim, caralho. Do que adianta ser um dos pesquisadores mais renomados do mundo e ainda assim não ter dinheiro pra comprar um smartwatch? Como resultado do procedimento, agora sinto uma ânsia insaciável por consumir sangue humano. Ai, gente, lá vou eu de novo buscar lógica nesse filme. Eu sei que vocês odeiam quando alguém aponta que aquele filme de ficção científica que vocês adoram não tem nada a ver com ciência. E que é idiotice esperar que esses filmes sigam realmente uma lógica experimental. Mas é meu trabalho falar mal das coisas aqui. Então vamos lá. Morcegos vampiros são hematófagos e não autohematófagos. Isso significa que eles se alimentam de sangue, mas não do próprio sangue. Os morcegos vampiros se alimentam desde animais de pequeno porte, como galinhas e outras aves, até animais de grande porte, como bois, vacas e cavalos. Seguindo a lógica, não faz sentido essa crença de que vampiros se alimentariam exclusivamente de sangue humano. Porque é mais especial que os outros seres? Pelo amor de Deus. Seria mais lógico o Michael ter saído por aí pra mamar uma vaca. Nenhum morcego escapou nessa cena. Foi nesse momento que Christopher Nolan saiu da sala do cinema pra lavar os olhos. Eu me sinto próximo dessas criaturas. Elas atacariam qualquer pessoa, mas elas me acolhem como um irmão. É, realmente elas olham pra um cara cabeludo de 1,80 de altura e tudo que elas pensam é em como ele é idêntico a algum familiar. Eu até desenvolvi uma forma de ecolocalização. Mas a visão em preto e branco não. Isso não era agradável na hora de fundir seu DNA. Isso não é necessariamente um pecado, é mais uma dúvida. Michael se trancou nessa sala reforçada antes de entrar numa crise de abstinência por sangue. Não é como se ele tivesse testando algum tipo de ideia, tendo em vista que ele acabou de narrar as consequências que a falta de consumo de sangue faria no seu organismo. Assim sendo, por que então ele se isolou nessa sala em primeiro lugar? Michael escreve sangue no vidro e automaticamente Milo entende especificamente que seu amigo precisa beber sangue. Eu fiz coisas, Milo. Eu matei pessoas. Eu já matei antes. Eu não consigo controlar! Eu ainda não sei se posso me controlar. Ei, você lembra que esse filme também tem detetives? Porque eles são tão descartáveis que nem a produção deve ter lembrado. E considerando que aqueles já desconfiavam do envolvimento de Michael, por que não é ele sendo interrogado nesse momento, no lugar de uma pessoa que ainda tá se recuperando no hospital? E por que esses caras não tão preocupados com essa investigação, sendo que o incidente no navio aconteceu em águas internacionais? Tirem o nariz daí, o navio veio do Panamá, não é assunto de vocês. Corredores escuros, ui. Esse interrogatório é meio ridículo. Eu não conheço o protocolo de investigação muito bem, mas eles não deveriam evitar insinuar a possibilidade de Michael ter sido o autor do crime, sendo que ele ainda é apenas um suspeito. No lugar disso, eles ficam tipo... O senhor procurou uma cura para sua doença a vida toda, certo? Já deve ter tentado de tudo. Experiências doidas, talvez num barco. Ei, você gosta de andar na rua de noite? E no beco escuro de esquina? Tipo onde Carolina Rodrigues foi assassinada brutalmente no dia 19 de 4 de 2019 às 5h38 por um homem moreno de 1,85 de altura. Gosto de tirar fotos também. Doutor, temos mais algumas perguntas para fazer. Então vem com a gente. Espera, o quê? Vocês não têm qualquer prova que o incrimine. Como diabos vocês o algemam assim? Ok, vocês encontraram um origami no navio e coincidentemente Michael adora fazer origamis. Mas vocês não vão dar voz de prisão a qualquer chinês que vocês veem na rua por causa disso. Ok, Michael foge, escala o prédio de maneira super rápida e ainda sem a reação desses policiais é de... Nossa, olha só que coisa, né? Seu advogado chegou. Advogado, não lembro de você terminar a faculdade de Direito. Eu não terminei. Então, nas prisões de Manhattan, qualquer pessoa que dizer ser advogada automaticamente pode fazer uma visita a seus supostos clientes sem sequer mostrar algum tipo de documento ou identidade que justifique isso. Aí, Alteza,
Acabou o tempo. Tempo de 2 minutos? Que merda de discussão de caso é essa? Não, e não apenas as prisões de Manhattan são excelentes em investigar a identidade de advogados representando assassinos perigosos, como também deve fazer uma ótima vistoria nas pessoas que vão visitar esse criminoso. Onde ele guardou essa bolsa de sangue? No cu? E por acaso essa guarda tá de enfeite vigiando essa cela? Ela não percebeu a bolsa jogada ali assim que Milo saiu do campo de visão. Aí chegou Deus e falou: e na orelha a gente deixa tipo um cu. Milo é um vilão ridículo, na boa. As motivações que ele entrega são completamente rasas. A gente fica sem entender o porquê se deu essa troca de caráter dele no meio da história, porque ele resolveu virar as costas pra Michael, porque ele decidiu matar Nicholas. Nada responde nada pra gente. Ele é o vilão porque ele tem que ser o vilão. Não tem qualquer tipo de construção que explique isso. Não existe reflexão, não existe diálogo, não tem nada de interessante a ser analisado nele. Tudo o que sabemos é que ele viveu a mesma vida trágica que Michael, Tendo que lidar com o sentimento de decepção e frustração com a vida. são elementos suficientes pra motivar a criação de um vilão? Sim, mas esses elementos são alicerces. Eles são só a base que o autor utiliza pra fazer a construção verdadeira do personagem. Você não pode simplesmente montar 4 colunas e dizer que é uma casa, pô. O drama de vida desses dois já não é dos melhores. Aí eles me empurram um vilão cuja construção é completamente focada nesse drama. Se for pra ser assim, desenvolve essa porra direito, meu. Não é com 5 minutinhos dos dois reclamando que a vida é uma merda, não. E como assim ele tomou o soro escondido? Milo não é nenhum médico cientista. Como ele sabia qual dos frascos era o certo a roubar na noite que ele visitou o laboratório? Ele não sabia do soro até Michael falar sobre. Ele poderia muito bem ter roubado o líquido errado e acabado com o vírus da vaca louca no dia seguinte. E como diabos ele injetou essa merda? Considerando que esse soro tem de ser introduzido entre uma vértebra específica da coluna espinhal. Ele pesquisou no Google? O filme mal tem tempo pra criar um roteiro decente, mas tem tempo pra isso aí. 2 notícias explicando que criminosos escaparam da prisão. Me impressiona que essa primeira página do Clarim Diário não seja destinada a um debate sobre como as prisões de Nova York não conseguem manter seus detentos na cela. O Milo, ele pegou o soro. Ele tá por aí. E eu tenho que impedi-lo. Olha, até achamos divertido o conceito em volta de Venom, mas vocês realmente vão ficar repetindo a mesma receita do personagem que no final precisa enfrentar um vilão com os mesmos poderes do herói? Nesse momento, Michael é um fugitivo da polícia, e seu rosto está estampado em todos os jornais. Mas nesse momento, nesse café público e moderadamente movimentado, ele decide tirar o capuz e mostrar sua face livremente. Adoro esse filme. É nessa parte que o cara misterioso de capuz chega e acaba com a raça de todo mundo. Adoro essa parte. Você se importa de devolver meu trabalho? 6 a 8 semanas de ibuprofeno. Sara, rapidinho. Mas você quebrou todos os dedos dele. Você sabe que ele também vai ter que ficar com a mão inteira enfaixada, talvez até precise de uma cirurgia pra pôr esses ossos no lugar. E você se chamando de doutor. O filme tem mais tempo pra isso. Você realmente tem que ficar num lugar tão alto assim só pra acompanhar a saída de um grupo de pessoas da balada? Esses morcegos realmente vão ficar voando pela gaiola 24 horas? Porque vocês estão ligados, né, que ela deveria ao menos ter algum suporte pra eles poderem descansar. Afinal, 1 minuto já gasta caloria pra caralho pra esses animais. Mas ok, né? Romance. Tá vendo? Eu não tava brincando quanto a dificuldade de entender as motivações de Milo. Ele é um amigo muito próximo de Michael. Eu sei. Mas a todo momento ele mostra ciúmes da relação que Michael tem por Martin. Isso significa que ele é apaixonado pelo amigo? Ou que ele é apaixonado por Martin? Ou que ele tem medo de ser abandonado? Ou que ele inveja o fato de Michael ter mais sucesso que ele nos relacionamentos sociais? Por quê, meu Deus? O filme em algum momento vai explicar isso? E a resposta é um grande e majestoso não! O corpo do homem médio tem uns 5 litros de sangue. Quanto será que o doutor consegue beber? Qual foi a última vez que você bebeu 36 cervejas? Que porra de calculadora é essa que você usou? 5 litros dá 14 latas. Avisa pro Michael que eu vou matar quantos eu quiser. Isso aí, certifique-se de entregar essa mensagem. Depois de eu rasgar sua barriga e dar esse soco que poderia destroçar sua cara. Sério que eles estão fazendo uma pesquisa baseada em livros da Idade Média sobre Drácula? E é interessante pensar que os autores desse livro se preocuparam muito em fazer os leitores decorarem a tragédia que aconteceu na vida de Vlad III quando... Peraí, deixa eu me aproximar um pouco. Tá. Quando Vlad II e seu filho Mircea foram assassinados pelo governador da Hungria. Isso mesmo. Passagem muito importante, muito. Tão importante que eles repetiram umas 3 vezes o mesmo texto. Aliás, você se lembra de ter estudado na escola o ano de 1442, quando Vlad II e Mircea foram assassinados? Sim? Pois estude de novo, porque na realidade isso foi em 1447, sua mula mentirosa. Você tem que impedir.
Olha só a lágrima caindo aqui. Ah, fala sério. Você tá com a barriga rasgada. Você teve tempo suficiente pra chamar uma ambulância. Mas no lugar disso, você liga pra Michael só pra dizer que Milo precisa ser detido? Mas é claro, né? A gente precisa do clichê daquele personagem de peso dizendo alguma coisa importante no seu momento fúnebre, mesmo que essa coisa importante seja algo que ele já saiba. O clichê do vilão sequestrando alguém importante só pra chamar a atenção do herói. 5 minutos de batalha de CGI incríveis me proporcionaram uma ótima oportunidade de cagar. Não é possível esses morcegos que ele controla serem os mesmos que ele mantinha dentro do laboratório, tendo em vista que é impossível eles terem saído da gaiola, mesmo se eles conseguissem ouvir o eco do outro lado da cidade. A única conclusão que podemos tirar é que é comum os morcegos de Nova York viverem nos esgotos? Olha, eu posso até engolir o fato de que o Abutre foi parar no Venomverse por conta do feitiço do Strange. Apesar de que até então a gente entendia que o feitiço estava apenas trazendo personagens de outras realidades para o universo cinematográfico da Marvel, e não o contrário. Mas eu presumo que o feitiço também misteriosamente deu a Adrian seu traje de volta, tendo em vista que a armadura havia sido confiscada e não há tecnologia no Venomverse para ele ter construído ela do zero. De onde saiu então essa porra? Eu tenho um probleminha.